Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Aproximar os cidadãos da política e das decisões centrais para a sociedade requer novas formas de participação. Certamente não se esgotam em atos eleitorais para as diversas instâncias de poder. Nos últimos anos multiplicaram-se instrumentos como orçamentos participativos, assembleias de cidadãos e surgiram movimentos cívicos a propósito de projetos com impacto direto nas comunidades locais. Esta semana queremos saber como podemos dar cada vez mais a palavra aos cidadãos. Convidámos para esta nossa conversa Paulo Trigo Pereira, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, e Joana Balsemão, vereadora da Câmara Municipal de Cascais. Já vai perceber porque é que escolhemos estes convidados para esta conversa no Da Capa à Contracapa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade nesta conversa hoje remota sobre este tema. Começo por si, Paulo Trigo Pereira, que além de ser professor, obviamente tem estudado muito estes temas, quer ao nível institucional, sobre a necessidade de garantir, por exemplo, mais democracia do ponto de vista institucional, e teve também, obviamente, a experiência de passar pela Assembleia da República e conhecer também, desse ponto de vista, um lado ainda mais institucional da nossa democracia e onde ficam os cidadãos em todo este processo. A questão que lhe coloco à partida é: em que ponto estamos ao nível da participação de cidadãos no processo democrático em Portugal? Consegue definir o ponto em que nos encontramos? Olá, boa tarde e obrigado pelo convite. Antes de mais, cumprimentar todos. Bom, se calhar antes de responder diretamente à questão que me colocou, eu acho que nós temos que ver qual é o nível de participação e o tipo de questões em que os cidadãos de facto deviam participar mais, ou seja, nós estamos numa democracia representativa, portanto há coisas que nós devemos e que se calhar até são melhor tratadas pelos nossos representantes, e há coisas que os cidadãos deviam participar mais. Indo agora à sua questão, eu diria que em Portugal, em termos relativos, se compararmos com outros países europeus, a participação dos cidadãos é muito baixa. Quer dizer, não precisamos ir para a Suíça. A Suíça talvez seria o caso mais paradigmático de uma participação muitíssimo elevada, por exemplo, em termos de referendos locais, só para dar um exemplo. Às vezes até para definirem onde é que vão pôr uma paragem de autocarro fazem um referendo, mas nós estamos a milhas, quer dizer, a Suíça é o 80, nós somos o 8, não é? Ou seja, nós temos duas leis de referendos locais, uma de 90 e outra de 2000, e praticamente não foram feitos. Portanto, este instrumento, que é um dos vários, podemos falar aqui hoje em muitos mais, instrumentos de participação cidadã, praticamente não foi utilizado. E se pensarmos que temos mais de 300 municípios e tínhamos até há pouco tempo mais de 4.000 e tal freguesias, isto mostra duas coisas, porque a existência ou não, por exemplo, de um referendo local depende desde logo de um enquadramento jurídico e institucional muito forte, ou seja, porque o Tribunal Constitucional tem que dar uma opinião, um parecer sobre a pergunta, o que também desde logo limita um bocado o uso deste particular instrumento. Mas seja este instrumento, seja outros que poderemos falar, como seja a iniciativa legislativa dos cidadãos, sim, ou o orçamento participativo. O orçamento participativo, por acaso, talvez seja a exceção à regra. Aliás, temos aqui e já vamos ouvir Cascais, exatamente. Como exemplo disso. É um bom exemplo. Eu já volto a si. Joana Balsemão, o Paulo Trigo Pereira, quando começou a sua intervenção aqui, sublinhou a questão das matérias, que pode eventualmente merecer aqui alguma participação extra por parte dos cidadãos. Estarei errado, e gostava de ouvir a sua opinião, se considerar que, por exemplo, em matéria ambiental, desde o tempo das consultas públicas de cidadãos em relação a vários processos que têm avaliação pública dos seus impactos, até outras decisões, será a questão ambiental a mais avançada em Portugal do ponto de vista da participação dos cidadãos? Depende
Antes de mais, obrigada. Obrigada pelo convite. Em resposta à sua pergunta, depende do que é que consideramos participação. Há muitas formas de participar. Aqui em Cascais desenvolvemos muitos projetos que têm como objetivo envolver os cidadãos em termos de cidadania ativa. E percebemos que estes projetos estavam bastante dispersos e começámos a aglutiná-los em diferentes tipologias de participação, que vão desde a consulta, e aqui sim entram as consultas clássicas, que há um PDM, por exemplo, e que são usadas um pouco por todo o país, mas depois há outras formas de participar, há formas mais colaborativas, há formas que envolvem co-planeamento ou co-criação, ou co-decisão ou co-gestão. E então nós começámos a tentar encaixar os projetos que nós temos em curso, todos os programas de participação, nestes diferentes universos. E, portanto, podemos colocar também como perspectiva ou como pergunta se essas formas de participação estão muito mais desenvolvidas no plano local, no plano mais micro da nossa organização como sociedade, do que em matérias abrangentes quase de regime. Sim, eu considero que isto faz parte do ADN de uma autarquia, o fator proximidade, por um lado, o fator agilidade, por outro, e aqui, a esta escala, nós temos realmente, é um privilégio e temos esta possibilidade de aproximar o poder público dos cidadãos e reduzir o fosso, não tem que haver o nós e o eles. E foi esse o conceito que presidiu ao orçamento participativo, do qual gostaria também que falasse agora? Foi um dos conceitos que dividiu. O conceito que presidiu ao lançamento do orçamento participativo aqui, já lá vão 12 anos, foi o fator confiança. É um fator que não se mede, mas prende-se com o que eu dizia há pouco. É a aproximação. Portanto, os cidadãos deixam de estar no final de uma longa cadeia de decisão, como acontece em muitos outros procedimentos públicos, e os cidadãos passam a estar no meio. Os cidadãos passam a co-decidir. O poder público abre mão do seu poder, entre aspas, e chama os cidadãos para co-decidir consigo. Porquê? Porque nós cumprindo os princípios que nós consideramos que são basilares na participação, a transparência, o envolvimento de todos, o não deixar ninguém para trás, por exemplo, e realmente auscultando com a metodologia certa, sabemos que estamos a criar a base para aumentar a confiança na sociedade. Paulo Trigo Pereira, é possível transplantar as experiências autárquicas e ao nível mais local para outra escala no país? Eu penso que a experiência autárquica é muito particular e é aquela que de facto permite mais a participação dos cidadãos por estas razões de proximidade que acabaram de ser referidas e há alguns municípios que são bons exemplos e Cascais é um deles nesta parte do orçamento participativo. O nível nacional é outro patamar, diria eu, não é mais importante nem é menos importante, é outro patamar e para o qual também a sociedade portuguesa não está muito preparada para dar grande liberdade aos cidadãos, porque a participação dos cidadãos também tem muito a ver com a natureza das instituições que nós construímos e desenhámos, algumas delas logo a seguir ao 25 de Abril de 74. Estou a pensar, por exemplo, na questão do sistema eleitoral. Nós somos dos países em que é dada menos liberdade de voto ao cidadão, ou seja, o sistema eleitoral português é dos poucos na União Europeia em que não se pode votar em deputados. Vota-se em partidos exclusivamente. Na esmagadora maioria dos países da União Europeia, e aqui temos uma grande variedade de sistemas eleitorais, temos o sistema maioritário francês, temos a votação à pluralidade
Bom, no caso do Reino Unido, mas também há um sistema maioritário, e depois temos o voto preferencial em lista, em que se pode votar em deputados numa lista, e temos aquele que eu, para mim, dois dos que são mais interessantes, que é o modelo alemão e o modelo irlandês, que são diferentes, mas o modelo misto alemão, em que se tem dois votos, e que, portanto, o cidadão pode votar num partido e pode votar também num deputado em círculos uninominais, coisa que, aliás, já seria possível introduzir em Portugal, depois da revisão constitucional, portanto, círculos uninominais de propositura, não de apuramento, e isso daria outra dinâmica, por exemplo, a umas eleições, não é? Quer dizer, neste momento, em Portugal, quando eu digo neste momento, desde a Constituição de 76, a única possibilidade, de facto, é votar em partidos e, portanto, não há uma dinâmica que poderia existir em torno de um conhecimento maior de candidatos, de campanhas mais personalizadas. E, portanto, as instituições que nós desenhamos, e neste caso, esta em particular foi desenhada logo na primeira Constituição e não foi alterada até hoje. A única coisa que foi feita de alteração foi uma redução do número de deputados da Assembleia da República, 250 para 230. E também aqui, e eu pessoalmente até tive a oportunidade e fico até satisfeito disso já ter sido aprovado depois de eu sair do Parlamento, mas fiz uma iniciativa legislativa precisamente para dar poder aos cidadãos, porque eles não tinham na altura, e hoje já têm, de fazer uma iniciativa legislativa de cidadãos, para o qual são necessárias mais do que 20 mil assinaturas, em todo o caso, portanto não é nada fácil, mas sobre o sistema eleitoral. E qual é a medida que juntaria no passo seguinte nessa reforma de aproximação dos cidadãos nesta matéria? Nessa lista, digamos, de ideias que podem surgir para reforçar essa presença, o que é que sugeria aos parlamentares de hoje, ao poder político nesta matéria, neste momento? Não, há uma coisa que eu sinceramente já neste momento já não acredito muito, porque acompanho esta temática há décadas, que é a reforma do sistema eleitoral. Já não acredito muito na iniciativa dos partidos políticos em reformá-lo. Acho que os partidos políticos estão confortáveis com o atual sistema eleitoral. E aquilo em que eu acredito neste momento, e quiçá irem-me a envolver proximamente, é haver uma iniciativa legislativa dos cidadãos de reforma do sistema eleitoral, precisamente, da reforma do sistema eleitoral, que é uma coisa muito exigente, mas que eu acho que alteraria o funcionamento da democracia em Portugal positivamente e daria muito mais participação aos cidadãos do que têm hoje. É evidente que ficaria muito agradado se algum partido tomasse essa iniciativa, mas eu sinceramente acompanho estes debates já há cerca de já não acredita anos. Muito. Não acredito nada, certo. Nada mesmo. Não, eu até já escrevi as razões pelas quais os partidos políticos, por sua própria iniciativa, não vão mudar o sistema eleitoral. Não vão. Já volto a si. Joana Balsemão, eu gostava de pedir-lhe um contributo a partir do ponto de vista autárquico, do local onde se encontra, na organização democrática do nosso país, e desafiá-la a olhar para as outras camadas da nossa representação dos cidadãos na nossa democracia e perceber o que é que, na sua opinião, era facilmente transplantável, digamos assim, para uma arena mais nacional, por exemplo, ou até regional, que pudesse trazer os cidadãos ainda mais para além das questões no domínio da administração local, para a administração central, para o nosso país no global. O que é que sugeria desse ponto de vista? Eu sugeria que a participação, digamos assim, a democracia participativa fosse cada vez mais reconhecida como complementar à democracia representativa. São fóruns completamente distintos, terão participantes em comum ou não, mas se a democracia participativa for cada vez mais enraizada e os hábitos de participação forem cada vez mais fáceis, mais oleados e houver cada vez mais instrumentos disponíveis para os cidadãos poderem participar na medida em que querem, agora estou a falar da democracia participativa, eu acredito que
mesmo que isso não se traduza numa menor abstenção, vai com certeza traduzir-se num maior grau de confiança e de empatia. Mas está a restringir a questão da participação eleitoral, do voto? Neste caso, sim, porque não consigo demonstrar que haja uma ligação direta entre uma coisa e outra, entre a democracia participativa e a democracia representativa. Mas eu posso aqui falar de muitos números. Eu posso falar das dezenas de projetos ou programas que há em Cascais que promovem a democracia participativa. Posso dizer que o Orçamento Participativo de Cascais é o maior da Europa, etc. Eu posso dar-vos todos esses números que são extremamente impressionantes pela positiva, mas eu não consigo dar-vos com a mesma acuidade o que é qualitativo neste processo. E tem a ver com a riqueza do processo, não tem só a ver com o resultado. A riqueza do processo prende-se com a forma como estes programas são construídos. E a forma como eles são construídos envolve, desde a origem, ter que ter enquadramento, ter que ter transparência de A a Z, sem caixas negras. Portanto, eu vou só dar um exemplo de outro projeto, que sem ser um orçamento participativo, para mudarmos um bocadinho a tónica, mas Painéis de Cidadãos. É um projeto que foi recentemente lançado aqui em Cascais. Chamamos cidadãos para comentarem, portanto, é uma ferramenta consultativa, determinadas políticas públicas da Câmara. Sejam políticas que ainda não foram implementadas ou que já estão implementadas e queremos aferir a opinião. Então, chamamos uma amostra representativa dos cidadãos do Conselho, são sempre entre 25 a 50 e as consultas são presenciais. E antes de mais nada, a premissa base é que a participação tem que ser informada e, portanto, nós chamamos 2 ou 3 especialistas na matéria em causa para fazerem exposições e responderem a perguntas dos participantes. Não é um painel de cidadãos onde as pessoas são largadas de paraquedas, há um enquadramento e é presencial. A nossa tónica participativa é muito no presencial. E depois disso, eles estão aptos a poderem comentar de outra maneira e com outros graus de conhecimento as questões que nós estamos a colocar e recebem sempre retorno. Portanto, a transparência é total, de fio a pavio, é um instrumento muito simples, mas eu acho que é exemplificativo do tipo de valores que têm que estar subjacentes. Paulo Trigo Pereira, como autor, digamos, do livro verde para a reforma da democracia municipal, lembro-me que na altura, quando se falou deste trabalho, se falou muito também sobre o papel das próprias assembleias municipais. É possível ir mais longe? Agora a pergunta é ao contrário. Do ponto de vista local, é possível ir mais longe também na introdução de cidadãos? Eu acho que sim. No fundo, esse trabalho foi encomendado aqui ao Instituto de Políticas Públicas, que eu presido, pelo reconhecimento por parte da Associação Nacional de Assembleias Municipais do papel muito diminuto das Assembleias Municipais em relação às competências que a lei estabelece que elas deveriam ter e que têm formalmente, mas que não têm na prática. E já agora as Assembleias Municipais são precisamente um veículo em que os cidadãos podem participar também, é mais uma forma. O que acontece é que as Assembleias Municipais têm muitos poucos recursos e fazendo um pouco a ponto com aquilo que a Joana Balsemão acabou de dizer, a questão da informação é muito importante, a informação que é veiculada e o enquadramento da informação que é veiculada às pessoas, e isso tanto é válido ao nível local como ao nível nacional, não é? Ao nível nacional seria muito interessante saber o que é que os cidadãos pensam sobre a crise da habitação, por exemplo, não é? Quer dizer, não é o governo, e agora aqui apresentar um pacote e avançar com medidas com uma discussão pública muito reduzida, não? Quer dizer, isto é um problema tão grave que se calhar ouvir os vários stakeholders nacionais, locais, sobre esta matéria é muito importante e seria... É necessário, antes de mais, dar informação, ou seja, as pessoas têm que saber qual é o problema, digamos assim, para depois poderem dar os seus contributos. Mas não é para isso que serve a consulta pública de um plano que é desenhado por um governo? É, mas quando se dá um mês para a consulta pública é insuficiente. Mas então o instrumento está correto, está mal utilizado, ou seja, a questão é o calendário?
Sim, está mal utilizado, não é? Quer dizer, uma coisa desta dimensão, não é? Que diz o problema da água no Alentejo, por exemplo, não é? Sim. Quer dizer, e da seca. Estas temáticas exigiam ou grandes problemas nacionais. Eu estou a pensar em nacionais, mas podemos pensar em termos locais também, quando há questões difíceis que têm que ser... Ou regionais, Paulo Trigo Pereira, não? Ou regionais. A questão do Alentejo é uma dinâmica regional. Portanto, é preciso dar condições aos cidadãos para participarem, mas também dar-lhes informação. Por exemplo, há uma iniciativa que nós também fizemos aqui no Instituto de Políticas Públicas, que é o Orçamento Cidadão. E foi uma iniciativa que resultou precisamente, que é no fundo explicar, o Orçamento de Estado é uma coisa complicadíssima, ninguém percebe, mas afeta a vida de todas as pessoas, desde os impostos, quer dizer, até os salários. Era tornar legível o orçamento, no fundo, não era? Tornar legível o Orçamento do Estado, para que, neste caso, os cidadãos possam estar mais informados sobre aquilo que vai ter um impacto enorme nas suas Mas essa vidas. ideia andou para trás e para a frente, porque houve um processo mais, digamos, formal junto do Ministério das Finanças e hoje em dia é feito pelo Instituto de Políticas Públicas só, não é? O Ministério também tem, eu por acaso há pouco fui consultar, mas também vai fazendo algumas coisas, mas não de uma forma, digamos, regular, e devia fazê-lo de uma forma regular, porque é algo, quer dizer, é a lei da Assembleia da República que tem maior impacto na vida de todos os agentes económicos e de todos os cidadãos portugueses, e portanto seria muito importante que se mantivesse uma transparência. Mas de facto, ter informação é fundamental para que depois a participação possa ser uma participação com qualidade. Mas nós temos um problema, há aqui sim um problema mais de fundo e que se calhar demorará décadas a alterar na sociedade portuguesa, que é, nós temos uma sociedade civil muito fraca quando comparados com países nórdicos, por exemplo, já não posso falar com os Estados Unidos da América, mas se pensar na quantidade de think tanks que existem em Portugal, não é, independentes de empresas e portanto, verdadeiramente independentes, é uma mão, quer dizer, cabem numa mão, enquanto lá fora que no fundo são mediadores em termos de, por exemplo, na área das políticas públicas, são mediadores entre aquilo que é a investigação académica que é feita nas universidades e aquilo que são as políticas públicas e que impactam na vida dos cidadãos. E uma sociedade civil forte, quer seja na base de think tanks, quer seja na base de outros grupos organizados, é fundamental para a participação dos cidadãos. Os cidadãos não intervêm diretamente na vida pública, quer dizer, ok, podem intervir se uma pessoa for cronista num jornal, escrever artigos de opinião, etc. Mas a participação cidadã geralmente é enquadrada em associações, ou até conselhos consultivos temáticos que podem existir até na órbita dos governos. Isso também existe. Isso eu não já participei em alguns, eu fui diretor da DECO e participei em alguns conselhos consultivos. Não funciona? Geralmente, a minha experiência é que não funcionam, no geral. Porquê? Ou são muito grandes, aquele em que eu estive era da entidade reguladora do Serviço de Águas e Resíduos, portanto tinha lá, não sei, 30, 40 entidades, e depois muitas vezes as pessoas mudam, ou seja, quem está lá presente em representação, naquele caso, ou era das empresas da Águas de Portugal, das várias águas, quer do lado dos consumidores, não é? Portanto, eu estava lá como representante dos consumidores, mas muitas vezes as instituições vão mudando a pessoa que está lá, e, portanto, não acho que seja a forma mais eficaz. O governo não tem e as instituições públicas não têm muita arte no desenho destas instituições. Geralmente são, no fundo, para garantir entre aspas, representatividade de todos os stakeholders, acaba-se por criar um conselho consultivo enorme que é completamente ineficaz. Eu não tenho grande experiência e quando às vezes olho para a composição de alguns conselhos consultivos e quando eu vejo o número de pessoas que lá estão, digo, bom, isto não pode funcionar, porque, quer dizer, basta pensar que se cada pessoa falasse um minuto, não é?
se tiver 40 pessoas ou 2 minutos, estão lá 80 minutos, são logo 80 minutos de reunião, quer dizer, não é impraticável. Muito bem. Joana Balsemão, qual é a sua avaliação também destas estruturas que podem eventualmente ser criadas de ligação da sociedade civil com, digamos, as instituições já existentes na democracia? Estamos aqui a falar de conselhos consultivos, há conselhos independentes, alguns até na letra da lei são órgãos de aconselhamento e de consulta de titulares de várias pastas, por exemplo, no governo existem alguns desses conselhos. Qual é a sua avaliação sobre estes instrumentos? Funcionam ou não, na sua perspectiva? Funcionam e funcionarão, e vou repetir um pouco o que disse há pouco, desde que sejam levados a cabo com metodologias sólidas. E, portanto, os princípios que eu tenho vindo a elencar, desde a participação, a universalidade, a transparência, tem que haver avaliação para haver evolução, tem que haver acesso. E há bocadinho o Paulo Trigo Pereira referia que a cultura nórdica de participação ainda não existe nos países do Sul. E o que eu tenho constatado é que essa cultura nórdica pode ser promovida e pode vir ao de cima também em Portugal, desde que se proporcionem os instrumentos de participação que têm que ser variados, porque nem toda a gente gosta de participar da mesma forma. E, portanto, os instrumentos de participação aqui em Cascais nós temos um leque variado e temos uma metodologia sólida. Temos um leque variado, uma família pode participar em família, pode ir participar no Parque Natural, no programa Oxigênio, tem um talhão que vai cogerir, pode participar por telemóvel, se quiser, através do Fixo Cascais, onde basta indicar que há um buraco na rua ou uma lâmpada fundida. Pode participar sem ser por telemóvel, pode participar presencialmente, no orçamento participativo, pode participar na escola, alguém pode participar na escola, por exemplo, no orçamento participativo jovem, ou pode participar à escala do bairro, através do Reinvento do Seu Bairro, ou que é mais esporádico, ou através dos tutores de bairro, que é um projeto mais permanente. E eu não estou a elencar nem um terço, mas é importante que sejam oferecidos toda esta diversidade de canais, seja ao nível local, seja ao nível regional, seja ao nível nacional. Isso não põe em causa, Joana, a coerência de um programa político que vai a eleições para um rumo para o Conselho, por um lado, e por outro lado não se restringe a pequenas ações muito cirúrgicas e não a projetos verdadeiramente estruturantes, por exemplo, de um Conselho? Eu diria que não, porque é muito difícil pôr num ranking o impacto que o projeto A ou B, seja micro ou macro, tem para cada cidadão individualmente. E o interessante destes projetos e do retorno que os cidadãos nos dão, através da auscultação, da codecisão, etc., é que muitas vezes o poder político não está, ou o poder público não está 100% em sintonia com o que são as reais necessidades. Em grande medida, sim, mas há projetos e ideias que surgem, por exemplo, no Orçamento Participativo Jovem ou no Orçamento Participativo Genérico, que são ideias que não nasceram nos serviços nem nos gabinetes, nascem da comunidade e não tinham ainda sido sequer pensados. E, portanto, há uma certa bidirecionalidade. E ela também tem que ser equilibrada, porque vocês fizeram referência a isto na primeira intervenção. A democracia participativa não deve substituir a representativa. Há decisões que cabe apenas aos políticos tomar. Há decisões que podem ser tomadas em parceria com os cidadãos. É preciso deixar a fronteira clara, mas encontrando o equilíbrio certo. E reforço mais uma vez a importância das metodologias que são saudáveis e sólidas. É possível encontrar esse equilíbrio e é o desejável nesta parceria que se quer entre a democracia representativa e a participativa. Qual é o lugar que tem, do ponto de vista local, para a figura do referendo, uma vez que existe um enquadramento jurídico, é um instrumento
de democracia direta, digamos assim, mas tem que passar pela Assembleia Municipal também, portanto tem tudo, não funciona à margem da democracia representativa nas suas instituições eleitas. Para si, faria sentido mudar alguma coisa aqui e, por outro lado, o que é que para si é essencial? Que gravidade de assuntos devem realmente merecer um referendo local? Pode até nem ser adepta deste instituto, a Joana. Assuntos merecem um referendo, ou mereceriam um referendo local, assuntos que fossem absolutamente estruturantes para o território e com um impacto significativo na população, e sobre uma matéria que tivesse diretamente sobre a alçada ou a competência direta de uma autarquia. Mas, Joana, deixe-me perguntar-lhe, se a sua autarquia quiser construir uma infraestrutura que terá um grande impacto sobre a população, faz sentido, depois de ser democraticamente eleita, ainda recolocar a questão aos cidadãos num referendo local? Se o tema não tivesse sido discutido em campanha eleitoral, como muitos não são porque surgem durante o mandato, esse pode ser um critério para o introduzir. Agora, faz sentido referendar apenas quando há opções, e muitas vezes não há outras opções em cima da mesa. Há uma opção que é fazer, e aí a autarquia decide e tem a validação pública para isso, e é para isso que servem os decisores. A decisão tem que ser fundamentada. Da mesma forma que se houver um referendo, tem de haver informação, sempre. E, portanto, mesmo não havendo um referendo, se for uma decisão estruturante com impacto forte, é nossa obrigação sempre partilhar a informação, justificar a decisão. Paulo Trigo Pereira, é também este enquadramento que defende para a figura do referendo a nível nacional, ou há matérias que devem estar excluídas deste instrumento de consulta direta aos cidadãos? Há matérias que devem estar excluídas, desde logo todas as matérias que tenham a ver com direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Aliás, a única iniciativa popular de referendo que existiu na anterior legislatura teve a ver com a eutanásia. E eu sou daqueles que discordo absolutamente que se faça um referendo, não por causa da minha posição específica em relação ao tema, que é favorável à legalização, mas porque acho que é um direito fundamental, o direito de decidir sobre a sua própria vida é um direito fundamental e não se referenda, portanto faz parte, há matérias, e este é um exemplo, a meu ver, e independentemente eu tenho esta opinião, mas não tem nada a ver com esta opinião, até porque eu acho que se houvesse um referendo, o referendo seria neste mesmo sentido, ou seja, a favor da legalização, estou convencidíssimo disso. Portanto, não tem a ver com o resultado, tem a ver com o princípio, digamos assim. Portanto, há matérias que, desde logo, que devem ser excluídas, e depois há matérias que, obviamente, que também não podem ser, que são da competência do Executivo. Para dar outro exemplo, o aeroporto, a localização do aeroporto. Essa era uma questão que eu ia colocar. Acha que devia haver, os cidadãos de uma determinada área metropolitana não deveriam pronunciar-se sobre isto? Eu acho que não, por acaso acho que não. Porque, lá está, isto é uma matéria de competência do Executivo. O Executivo é que tem que garantir processos de, por um lado, estudo técnico, primeiro, que aliás é o que está a ser feito. Está a acontecer agora. 50 anos depois, continua a ser feito. O Executivo tem que garantir que há adequados estudos técnicos preparatórios. E depois deve garantir um período de deliberação. Quando eu digo deliberação pública, estou a usar o conceito Habermas, de debate, mas para clarificar os argumentos e os critérios, porque as coisas nunca são um estudo técnico, nunca não é uma verdade absoluta, usa critérios, usa hipóteses, essas hipóteses devem ser discutidas. E depois o Governo tem a responsabilidade de decidir, quer dizer, essa é nós temos uma divisão de poderes e aos executivos, sejam os camarários, sejam do Governo da República, compete tomar e assumir a responsabilidade das decisões. Mas isso não aproxima muito os cidadãos da decisão, Paulo Trigo Pereira.
Mas eu não acho que todas as decisões, vamos lá ver, lá está, eu também aqui estou alinhado com aquilo que a Joana Balsemão disse, que é nós temos que ver as duas formas de democracia como complementares e não pensar que devemos ter democracia direta sobre todas as questões, não é? E por isso é que eu estava a tentar circunscrevê-las. Exatamente, não, e portanto, decisões que têm, digamos assim, um conhecimento, ou que exigem, digamos assim, um conhecimento técnico muito elevado, por um lado. Por outro lado, que são da esfera da competência do executivo e que foram, já nem digo aquelas que foram, digamos assim, promessas eleitorais, porque uma promessa eleitoral é para ser cumprida, não é? Quer dizer, se um partido ganha as eleições na base de uma promessa, de uma decisão política, seja ela qual for, é bom que cumpra aquilo que prometeu. Mas os partidos nem sequer comunicam bem os seus programas eleitorais, até se diz que ninguém os lê. Exatamente, não, isso faz parte de uma estratégia de maximização de votos, que é para não alienar nenhuma parte do eleitorado, não é? Convém não ser muito objetivo, mas eu acho que os partidos, nesse aspecto, acho que se progrediu alguma coisa nos últimos tempos, ou seja, quando nós temos campanhas, já há algumas propostas que nós vamos vendo nos programas eleitorais, e nem é importante que os cidadãos as leiam, é importante que elas estejam escritas nos programas, porque aí entra o vosso papel, jornalistas, de escrutinar aquilo que lá está e digamos assim, no fundo os jornalistas têm esse papel de mediação que é muito importante, e o facto de estar escrito, sabemos que, por exemplo, agora sem querer nomear, mas um dos partidos que está aí, digamos assim, um bocadinho em ascensão, não tinha o programa, é uma coisa completamente vazia, não é? E isso de facto é uma maneira de criar uma certa irresponsabilidade política, não é? Quer dizer, a pessoa vai às eleições e não apresenta nada. Mas voltando à questão, que era a questão de saber que matérias é que devem ser referendáveis e matérias devem ser referendáveis, as matérias que têm de facto um grande impacto, por exemplo, ao nível local, imagino que indo aqui para Cascais, que a Câmara de Cascais queria fazer uma nova marina, ora bem, isso que tinha um impacto orçamental brutal, para além do ambiental, isso exigia aumentar o IMI, bom, quer dizer, este tipo de coisas, se calhar, já exigiria um referendo, não é? Já existe acompanhamento, o estudo de impacto ambiental e a consulta pública do processo é garantida. Sim, mas agora estava-me a referir a projetos que tenham um grande impacto orçamental, por exemplo, orçamental ou ambiental. Por exemplo, acontece que eu conheço bastante de Cascais porque eu vivo em Cascais. Bom, há aqui uma coincidência, não vou entrar muito por aqui, mas só vou entrar aqui com duas questões. Por exemplo, falou-se, e é muito recente, tem um mês ou tal, de usar um aeroporto para voos de executivos, etc. O aeroporto de Tiros. Uhum. Ora bem, se isso aumentar significativamente o fluxo de tráfego aéreo e, portanto, o ruído, eu acho que isso deve ser uma coisa que deve ser ponderada ao nível de um referendo. Eventualmente de um referendo. Quer dizer, uma coisa é haver mais de 10 ou 20 jatos particulares desviados da Portela para Tiros. Outra coisa é bom, dizer assim, ok, nós temos aqui um aeroporto e este aeroporto agora vai ter uma nova função e vai ter, porque isto tem um impacto, digamos, ao nível do ruído, ao nível do valor das habitações, Deixa-me lá ouvir o que é que a Joana pensa mas sobre isso. Mas já só mais uma coisa muito pequenininha. Sim. Mas já o segundo exemplo. É importante perceber que não é só a participação dos cidadãos, portanto, a questão do bidirecional. Sim. Tem que haver dos cidadãos para a autarquia e da autarquia para os cidadãos, não é? Portanto, e agora vamos pôr aqui sim abstrato,
projetos de fazer ciclovias, não sei o quê, pronto, depois isso deve ser acompanhado e para que os cidadãos de facto mantenham a confiança na participação inicial que fizeram nesses projetos. Joana, se este exemplo prático é interessante para percebermos o que é referendável, a questão, por exemplo, deste alargamento, por exemplo, da atividade no aeroporto existente, no aeródromo de Tires, por um lado, gostaria de ouvir se faz sentido para si levar a referendo, eventualmente, tendo em conta os impactos que terá sobre a comunidade. Se nós acreditarmos nos nossos instrumentos de participação, de consulta pública, e, mais uma vez, houver o retorno que o Paulo referia há pouco, e a transparência que eu refiro desde o início, incluindo alguma facilitação na questão da literacia, porque os instrumentos de planeamento não podem ser apresentados ao público de forma densa e complexificada. Tem que haver simplificação na maneira como as propostas são transmitidas. Nós vamos chegar à conclusão que não são precisos referendos para tudo e mais alguma coisa, como se faz na Suíça, por exemplo. E isto engloba também as questões ambientais. É muito importante que, quando há uma avaliação de impacto ambiental, o relatório final seja facilmente interpretável pela população de forma genérica. Não é aceitável que os relatórios de impacto ambiental sejam cientificamente densos. Isto quase com o ponto da complementaridade, da bidirecionalidade, mas também com a importância de nós percebermos que a literacia não é igual para todos. E não é justo o poder político ou público complexificar de forma ao ponto de ninguém conseguir perceber. Deixe-me dar aqui o exemplo do novo aeroporto, que é um tema que a sociedade está a debater. Afeta o país, obviamente, tem um impacto sobre o país, por isso é que está a ser largamente discutível, mas estas comunidades, eu diria, de Mafra a Setúbal, serão muito diretamente impactados por esta decisão que venha a ser tomada. Não lhe parece que estes cidadãos deveriam ter direito a tomar a sua palavra para além de consultas públicas que possam ser desencadeadas no âmbito do processo? Acredito e sou muito empática com o impacto adicional que esses municípios podem vir a ter. Considero que como diz o Paulo, é uma decisão que o Executivo tem que tomar, porque senão vamos ter 3 municípios a decidirem por 300. E esta é uma daquelas matérias que é de difícil e delicada decisão, e os eleitos estão lá para isto. Mas os eleitos têm que fundamentar e os eleitos têm a obrigação de considerar mais do que uma opção. Depois têm a obrigação de explicar porque que foi escolhida a opção A, B ou C. Certo, mas a minha questão é saber se, para além da consciência que os eleitos podem ter em relação à fundamentação das propostas que estão na base de uma decisão final, se os próprios cidadãos não deveriam ter uma palavra a dizer, aqui sim numa infraestrutura estrutural de grande impacto orçamental e ambiental, um pouco aqui nos critérios que o Paulo Trigo Pereira há pouco estava a sublinhar, que afeta uma região de uma forma decisiva. Quem diz isto diz elementos do passado. Ninguém referendou, de facto, a Ponte Vasco da Gama ou outras travessias do Tejo. Na sua opinião, é possível integrar também melhor os cidadãos neste tipo de projetos estruturais de uma região? É possível usando os canais existentes. Os cidadãos têm os municípios têm a Associação Nacional de Municípios, têm a Assembleia da República, têm diversos canais aos quais devem recorrer e o Estado Central tem a obrigação de envolver os municípios impactuados desde o dia zero. E por isso é que eu considero, tal como diz o Paulo, há matérias que são da estrita competência do Estado Central e o Executivo tem que assumir a delicadeza e a sensibilidade da decisão com firmeza e com toda a capacidade justificativa.
Ficámos aqui com um conjunto de reflexões de Paulo Trigo Pereira e Joana Balsemão sobre a forma como os cidadãos poderão ter cada vez mais a palavra em vários processos, como poderemos aproximar os cidadãos das decisões centrais para a sociedade e a expressão que as iniciativas existentes já têm nas decisões políticas em Portugal. Foi o tema do Da Capa à Contra Capa esta semana. Agradeço a participação dos nossos convidados. Um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Versão integral deste programa em podcast, o genérico original do pianista Mário Lajinha. Esta semana com Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para mais um tema em debate.